Olá, caro estudante do Enem! Vamos agora para a resolução de mais uma prova, que é a prova de inglês do Enem de 2023, o caderno 1, caderno azul. Esteja com caneta e papel ou um caderno em suas mãos para tomar nota, que vamos falar aqui de bastante vocabulário e gramática fundamental para o Enem, além de algumas dicas também que vou te passar. Portanto, please add your thumbs up, deixe o seu like, que essa será uma aula super completa que te ajudará bastante na sua prova. Primeira questão. Geralmente, eu recomendo que o aluno primeiro leia as questões da resposta para depois ler o texto. Porque, lembre-se, você não terá tempo de ler todos os textos para responder as perguntas na sua prova. O tempo vai ser limitado. Porém, nesse caso aqui, como é um texto pequeno, a gente pode começar primeiro pelo texto e depois a gente vê qual que é a resposta mais adequada, ok? Então aqui a gente tem uma imagem com bastante gente. Aqui tem escrito assim, food for thought. Ou seja, literalmente significa comida para pensamento, ou seja, algo que faz você pensar, raciocinar, né? E aqui a gente está vendo bastante comida jogada, né? Então as imagens ajudam muito a gente nessas provas do Enem. Então só pela imagem a gente já tem uma noção que isso aqui está falando sobre, provavelmente, desperdício, lixo, coisa com comida, alguma coisa assim, tá? Então vamos ver o que é que o texto está dizendo aqui. The average American tosses 300 pounds of food each year, making food the number one contributor to America's landfills. Ou seja, a média dos americanos joga fora esse tosses aqui. Aliás, average aqui significa média, tá? Average American, aqui em relação ao americano, a média dos americanos. Esse toss aqui significa jogar fora, né? Tosses 300 pounds of food, ou seja, joga fora 300 pounds, né? Que é uma unidade de medida que se usa nos Estados Unidos, de comida todos os anos. Ou seja, eles jogam fora muita comida. Isso realmente é um fato, é um problema muito sério nos Estados Unidos. Então, each year aqui significa cada ano. Making food the number one, ou seja, fazendo a comida o número 1 de contribuição para, para as terras dos Estados Unidos. Esse landfills aqui ele está se referindo a land significa terra e fills é aquela parte de terra que você pode jogar alguma coisa e deixar lá. Então, Americans landfills que estão cheios aí de toda essa comida aí que é desperdiçada. E aí ele continua dizendo, eat your leftovers and keep your perishables in the fridge. Ou seja, coma os seus leftovers aqui significa as sobras, tá? Leftovers são as sobras. E mantenha, esse keep aqui significa guardar ou manter, né? Então, keep your perishables, ou seja, mantenha todos os produtos que podem ser perecíveis, né? Que são os perishables, são os produtos perecíveis. Mantenha todos eles in the fridge, ou seja, na geladeira, no refrigerador, in the fridge. E a última frase ele diz o seguinte, the earth is counting on it, ou seja, a Terra está contando com isso. Então, count on é uma expressão aqui bastante usada no inglês, né? Count on, ou seja, contar com. Né? Contar com, count on, e aqui counting on, ou seja, contando com. Toda vez que você vê o ing aqui, já lembra aí que é o presente contínuo, tá? O gerúndio aí, né? Present continuous. Counting, ou seja, contando, né? Contando com isso. Earth tem dois significados. Earth pode ser a Terra no sentido de planeta ou a Terra no sentido daquela terra mesmo que você pega no chão. Como ele está com letra maiúscula aqui, então a gente já sabe que ele está se referindo ao planeta Terra, nesse caso. Vamos agora para as respostas. Este cartaz de campanha sugere que, letra A, os lixões precisam de ampliação. Será que é isso mesmo? Letra B, o desperdício degrada o ambiente. Pode ser. Letra C, os mercados doam alimentos perecíveis. Não é isso, tá? O texto não fala que os mercados estão doando alimentos. A gente está vendo aqui que ele fala sobre desperdício de alimento. Letra D, a desnutrição compromete... Não, ele não fala de desnutrição nenhuma, então não é a letra D. Letra E, as residências carecem de refrigeradores. Ele também não fala sobre isso, pelo contrário, ele diz aqui, ó, keep your perishables in the fridge, ou seja, coloque no seu refrigerador tudo que tiver de sobra aí. Então, a gente vê aqui que de repente poderia ser a letra A ou a letra B, né? Mas a gente já descartou essas aqui, né? Então, vamos pensar direitinho aqui. Letra A, os lixões precisam de ampliação, não é, tá? Realmente não, eles não precisam de ampliação, o que a gente precisa é de não desperdiçar tanto, né?
Então vai ser aqui, a resposta vai ser a letra B. O desperdício degrada o meio ambiente. Tá? O desperdício degrada o meio ambiente. Então veja aqui que com algumas palavras, apenas com a imagem, já te ajuda a responder a prova. Se você não conseguir, você vai para o texto e sabendo apenas algumas palavras no texto, você já vai conseguir responder essa questão. Tá? Se você precisar, volta aí o vídeo para revisar novamente. Vamos agora para a segunda questão. Question number 2. No man is an island. Ou seja, nenhum homem é uma ilha. Isso é uma frase já bastante antiga, a gente pode até imaginar que é coisa recente, mas não é. Ela vem sido dita já desde Aristóteles, né? Aristóteles já escrevia sobre isso no Tratado de Política dele, há mais de 300 anos antes de Cristo. Nenhum homem é uma ilha, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Né? No man is an island. Ele quer dizer que o ser humano precisa de interação, precisa estar convivendo com outras pessoas para ele conseguir progredir. A ideia geralmente é essa. E aí ele continua. Entire of itself. Entire significa todo, no inteiro, né? Por completo, todo. Entire of itself, ou seja, todo nele mesmo. Every man is a piece of the continent. Ou seja, cada homem é um pedaço, uma parte do continente. Né? A part of the man. Ou seja, uma parte do, né, preposição do aqui de novo, né, de, do, da, a part of the main, uma parte do principal, né, do todo, the main aqui. Main tem vários significados, mas geralmente referente ao principal, ao todo, né, a part of the main. Any man's death diminishes me, ou seja, a morte, death aqui significa morte, né, death é a morte. Any pode ser qualquer um, significa qualquer um, any. Man ele está se referindo a o homem no sentido de ser humano. Então, a morte de qualquer homem, ou seja, a morte de qualquer ser humano, diminishes me, ou seja, diminish significa diminuir. Né? Diminishes me, ou seja, me diminui. Né? Ou seja, a morte de qualquer ser humano me diminui. Because I am involved in mankind. Because I'm involved in mankind. Ou seja, porquê, esse because aqui é o porquê da resposta. Lembra que existe o porquê da pergunta no inglês, tá? Que é uma palavra diferente, né? O porquê da pergunta é o why, tá? W-H-Y, né? Why é o porquê da pergunta. E o porquê da resposta no inglês é o because, tá? Então, em português a gente tem 4 porquês, mas no inglês a gente só tem 2, que é o porquê da pergunta, o why, e o because, que é o porquê da resposta. I am, aqui o verbo to be, né, a conjugação do verbo to be, I am, ou seja, eu estou, né, I am involved, eu estou envolvido, e aí lembra o seguinte, aqui envolve é o verbo, né, envolver, envolve, é que ele está com ed, então quando o verbo está no ed, significa que ele está ou no passado simples, ou no particípio passado. E aí, no caso, aqui a gente está vendo que é o particípio passado, ou seja, envolvido, né, ou seja, involved poderia significar envolveu, ou envolvido. Pelo contexto, a gente vai ver que é envolvido. Né? I am involved, ou seja, eu estou envolvido in mankind, ou seja, estou envolvido na humanidade. Mankind significa a humanidade. Então, neste poema, a expressão no man is an island, né? Nenhum homem é uma ilha. No man is an island. Ressalta o quê? A letra A, medo da morte. Letra B, ideia de conexão. Letra C, conceito de solidão. D, risco de devastação, ou E, necessidade de empatia. Então vamos pensar aqui. Medo da morte. Ele fala sobre isso? Ele fala sobre morte, então cuidado para não se confundir, tá? Porque se você ver só a palavra death aqui, você pode pensar, tá, death é morte, então vou marcar logo a letra A, mas não é. Presta atenção no contexto também. Aqui ele fala, any man's death diminishes me, ou seja, a morte de qualquer homem me diminui. Então ele não está falando de medo da morte. Ele está falando que a morte é uma coisa que o diminui, uma coisa que não é legal. Mas ele não está dizendo que ele tem medo da morte. Então não é a letra A, tá? A letra B diz que é uma ideia de conexão. Pode ser a letra B, tá? Que ele está falando no man is an island, né? Pode ser a letra B. Mas vamos ver o restante. Conceito de solidão, não necessariamente, ele não fala sobre isso, né? Risco de devastação também não. Empatia não, ele não comenta nada sobre empatia. Então a resposta correta é a B, que é uma ideia de conexão, tá? Aquilo que eu comentei desde o início, lá que Aristóteles, já 2.300 anos atrás, já falava sobre isso. Né? No man is an island, porque o ser humano precisa de conexão com outros seres humanos. Vamos agora para a questão número 3. Essa aqui já é um texto bem mais longo, tá vendo aqui? Então, vamos começar aqui primeiro pelas respostas, tá? Então, pelas respostas, vai ajudar a gente
a responder essa pergunta mais rapidamente, porque pode ser que você não tenha, provavelmente você não terá tempo de ler o texto todo, principalmente texto grande assim. Então aqui diz o seguinte: ao retratar a trajetória de refugiados, ou seja, você já sabe que o texto se trata sobre refugiados, o poema recorre à imagem de viagem marítima, outro assunto aqui também do texto, uma viagem marítima, para destacar o quê? A. Risco de choques culturais. B. Impacto de ensino de história, ou seja, alguma coisa voltada para a educação. C. Importância da luta ambiental. Será que ele fala sobre o meio ambiente? Pode ser também. D. Existência de experiências plurais. Pessoas diferentes, com experiências diferentes. Será que o texto fala sobre isso? E letra E. Necessidade de captação profissional. Será que o texto fala sobre isso? Sobre captação profissional? Então vamos para o texto agora para saber. No título ele diz o seguinte: Things we carry on the sea. Ou seja, things significa coisas, né? Coisas que carregamos no mar. Né? We carry é nós carregamos, on the sea quer dizer no mar. Né? No mar, sea é o mar. Só pelo título não dá para responder ainda, tá? E às vezes a gente consegue responder a questão apenas pelo título. Às vezes só pela imagem, pelo título dá para responder. Mas aqui ainda não dá para saber qual é a resposta. Então vamos começar a ler o texto. We carry tears in our eyes. Goodbye, father. Goodbye, mother. Ou seja, nós carregamos lágrimas, tears aqui são lágrimas, in our eyes, ou seja, em nossos olhos, né? Lágrimas em nossos olhos. Goodbye, father, é tchau, né? Adeus, pai, ou papai. Goodbye, mother, né? Tchau, pai, tchau, mãe. We carry soil in small bags. May home never fade in our hearts. Ou seja, nós carregamos, de novo, ele fala sempre de carregar aqui, né? Soil significa solo, né? A terra do solo. Né? Carregamos solo em bolsas ou em sacolas pequenas, tá? Small bags são bolsas pequenas. Lembra que no inglês isso aqui é invertido, né? O adjetivo vem para frente e o substantivo vai para depois do adjetivo. Então, small bags, pequenas bolsas, né? Em português se fala bolsas pequenas. May home never fade in our hearts. Ou seja, pode, esse may aqui significa poder, né? Pode, no sentido de probabilidade mesmo, tá? May home aqui é o lar, né? Talvez o lar, né? Pode o lar. Never é nunca, né? Pode ser que o nosso lar nunca fade dá aquele sentido de desaparecer, de sumir aos pouquinhos, né? É o fade away, assim, de sumindo, né? Então talvez o nosso lar pode ir sumindo dos nossos corações, tá? Então a gente já está vendo aqui que não é um texto que fala nada de muita alegria, né? É um texto meio triste, fala de algum problema, tá? Então aqui a gente já pode ir pensando aqui, será que ele fala de choque cultural, impacto de ensino, luta ambiental? Bom, ainda não dá para responder, né? Mas vamos continuar então. We carry carnage of mining, droughts, floods, genocides. Ou seja, nós carregamos. Carnage significa carnificina, ou seja, quando a morte de muitas pessoas, né? E aqui ele diz o motivo, que é mining, que são aqueles mining fields, por exemplo, que se chama em inglês, são os campos minados, que acontecem aonde que a gente vê campos minados? Nas guerras, não é isso? Então o texto aqui já provavelmente está falando de guerra, né? Carnage of mining, né? Ou seja, campos minados, carnificina. Aí ele vem com droughts, que são as secas, tá? Droughts são secas. Floods são enchentes. E genocides, é bem parecido com o português, que é o genocídio. Genocides, tá? Então, mais conteúdo aqui para a gente tentar responder a questão. E eu acredito que ainda não é suficiente. A gente está mais ou menos chegando próximo. A gente já está vendo que provavelmente não é a letra E, que fala de captação profissional. Provavelmente não é esse. Talvez não seja C também, de luta ambiental. Parece que o texto não fala sobre isso. Ensino de história, provavelmente não. Vamos vendo. Então, a gente está chegando perto, né? Vamos continuar aqui. We carry dust of our families and neighbors incinerated in mushroom clouds, né? Ou seja, nós carregamos dust, aqui significa poeira, pó, poeira, né? Então carregamos poeira das nossas famílias, né? Of our families, or our families, das nossas famílias, and neighbors, neighbors são os vizinhos, né? Nossas famílias e vizinhos, incinerated, ou seja, incinerados. Lembra aí do participio passado que eu comentei antes? Aqui aparece de novo, sendo que com outro verbo, que é o verbo incinerate, que é incinerar, né? Queimar.
In mushroom clouds, ou seja, em nuvens. Clouds não são nuvens, né? Mushroom são cogumelos, então em nuvens de cogumelos. Mais uma referência aqui à guerra. Por quê? Mushroom clouds dá a entender o quê? As nuvens de cogumelos são bomba atômica, né? Então ele está se referindo à bomba atômica aqui, mushroom clouds. Ou alguma coisa semelhante, né? Então, vamos continuar mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente consegue responder a questão já, tá? A gente não vai precisar ler tudo, mas daqui para metade a gente consegue responder. We carry our islands sinking under the sea. Ou seja, carregamos as nossas ilhas afundando para debaixo do mar. Né? Sinking significa afundando. Lembra aí do NG que eu comentei antes, né? Ando, aquele ando, né? Se fosse só sink, sem o NG, aí seria afundar. Mas sinking significa afundando. Under the sea, ou seja, sob o mar, ou seja, debaixo do mar. Né? We carry our hands, feet, bones, hearts and best minds for a new life. Ou seja, carregamos as nossas mãos, pés, ossos, corações e as melhores mentes, best, são as melhores, né? Mind, são as mentes, as melhores mentes, for a new life, para uma nova vida. De novo aqui adjetivo antes substantivo, né? Nova vida, ou seja, vida nova, nova vida. Continuando. We carry diplomas, medicine, engineer, nurse, education, math, poetry, even if they mean nothing to the other shore. Ou seja, nós carregamos diplomas de medicina, engenharia, enfermagem, educação, matemática, poesia. Even if, muito importante destacar isso aqui, tá? De gramática aqui, ó. Even if, que significa mesmo se. O if no inglês significa se. Fácil de você lembrar do if, porque em português a palavra se escreve S-E, ou seja, são apenas duas letras, e no inglês também só tem duas letras, tá? Então você pode usar isso como referência. Só tem duas letras, o se no inglês vai ser if. E o even if significa mesmo se, né? Então, mesmo se, they mean significa significar, ou seja, mesmo que eles signifiquem nothing to the other shore, ou seja, nada para a outra praia. O shore aqui, the other significa o outro ou a outra, tá? Nothing significa nada, né? Nothing. Mesmo que você não conheça a palavra, você pode meio que supor, tá? Porque aqui você tem thing significa coisa, tá? Thing. A gente viu anteriormente que thing significa coisa. No é negativa. Então, nenhuma coisa, nothing significa nada. E a palavra nada no inglês é nothing, tá? Então, você pensando assim, fica mais fácil de lembrar, né? Caso você não soubesse ainda essa palavra. O shore é uma parte da praia onde a onda do mar chega em contato com a areia. Então, aquele trecho da praia entre o mar e a areia ali é o shore, tá? Aquela parte onde a gente caminha mesmo assim na areia é o shore. Então, aqui ele diz que as pessoas estão carregando diplomas de tudo quanto é coisa diferente, pessoas formadas em várias áreas diferentes, né? E mesmo se isso não significasse nada para o other shore aqui, significa do outro lado do continente, seria uma outra praia, uma outra região. Então, provavelmente, a partir daqui a gente já vai poder conseguir responder a pergunta. Então, vamos lá. Ele fala de risco de choques culturais? Poderia até ser, tá? Mas vamos ver a próxima aqui. Impacto de ensino de história? Não. Isso aqui a gente já descartou. Ele não está falando de ensino, de história, não. Importância de luta ambiental? Também não está falando de luta ambiental. Ele está falando de a existência de experiências plurais. A resposta aqui é a letra D, tá? A letra E, ele fala que necessidade de captação profissional, não, a gente já tinha descartado essa aqui. Então, ele não fala de meio ambiente, não fala de história. A gente poderia achar que talvez fossem choques culturais, mas o enfoque maior mesmo aqui são experiências plurais, ou seja, muitas experiências diferentes. Principalmente nessa parte que ele fala da diversidade de diplomas, ou seja, são pessoas de várias áreas diferentes. Então, com certeza que a resposta vai ser a letra D, né? A existência de experiências plurais. Se esta aula está sendo útil para você, então deixe o seu like, tá? Porque isso vai ajudar bastante o YouTube a entender que esta aula está sendo importante para que o YouTube te mostre mais aulas úteis para você se preparar para o Enem. Então deixe o seu like no vídeo e vamos continuando. Questão número 4. Spanglish. Spanglish. Isso aqui, o que você pode entender disso aí? Pensa aí direitinho. Spang, e aqui tem glish, né? É uma mistura de duas palavras, tá? Span vem do Spanish, ou seja, espanhol, e glish vem do English, que é o inglês. Então, isso aqui é uma mistura do espanhol com o inglês. Então, Spanglish
é aquele tipo de inglês que tem uma influência do espanhol, ou é um espanhol com influência do inglês, né? Então é uma mistura de duas línguas aí. Spanglish. Será que a gente já consegue responder a pergunta só pelo título? Vamos dar uma olhada. Nesse poema do Tato Lavieira, o eu lírico destaca uma convergência linguístico-cultural. E pode ser, né? Convergência linguístico-cultural, a gente acabou de ver só pelo título aqui. Característica histórico-cultural, provavelmente não. Aqui ele não está falando de história. Bom, pelo menos a gente não leu aqui, tá? Mas pelo título não é. Tendência estilístico-literária, talvez não. Discriminação cultural, talvez não. Censura musical, provavelmente não. Então tudo indica que a resposta vai ser letra A. Tá vendo aí que interessante? Só pelo título a gente já pode saber qual é a resposta. Mas vamos dar uma olhadinha aqui só para ver se a gente não vai se enganar. Vamos dar uma olhadinha no início aqui, as primeiras partes aqui do texto. Pues estoy creando Spanglish. Ou seja, aqui está o texto em espanhol e aqui a mistura com o inglês, né? Pues, em espanhol, significa portanto, né? Pois, né? Estoy creando significa estou criando, né? Estou criando. Pois estou criando o Spanglish, o Spanglish, né? Bicultural systems, aqui é tudo em inglês, né? Ou seja, sistemas biculturais. Né? Scientific lexicographical, ou seja, lexicográficos científicos. Intertextual integrations, ou seja, integrações intertextuais. To expressions existentiality wired, ou seja, nossa, até pra falar isso em português é complicado também. Existencialmente conectado. Esse wired aqui, a palavra wire significa um fio, tá? Então, wired significa conectado no sentido ligado por um fio. Bom, até aqui eu acho que já dá pra gente responder, tá? Então, provavelmente convergência linguístico-cultural, tá? Ele não tá falando de história cultural, linguístico-literária, discriminação cultural, nem censura musical. Então a gente já sabe que vai ser a letra A, né? A resposta aí é convergência linguístico-cultural. A gente poderia continuar aqui o texto, mas eu acho que eu vou pular esse aqui, tá? E vamos passar para a próxima questão, que é a última questão, a questão número 5. Nela a gente vê uma imagem onde a gente, pela imagem já dá para responder essa questão, tá? Só pela imagem, né? Então o que é que você está vendo aqui? A gente está vendo provavelmente é um escritório e onde só tem homens, né, que trabalham, todos usando praticamente o mesmo tipo de roupa, né? Inclusive os homens são bem parecidos também, né? E vamos ver aqui o que ele fala. Ao retratar o ambiente de trabalho em um escritório, esse cartoon, que é a palavra portuguesada de cartoon, né? Que é o desenho, né? Esse desenho aqui tem por objetivo A. Criticar um padrão de vestimenta. Bom, só pela imagem a gente não tá vendo que provavelmente não é isso, né? B. Destacar a falta de diversidade. Pode ser que seja. A gente tá vendo todo mundo muito parecido aqui, né? Talvez seja a letra B. C. Indicar um modo de interação. Não sei. Talvez não. D. Elogiar um modelo de organização. Talvez não. Salientar o espírito de cooperação. Bom, a imagem pode estar indicando letra E, né? Salientar um espírito de cooperação. Pode ser letra E, tá? Ou pode ser a letra B também. Mas você veja que só pela imagem já daria para você pensar que talvez fosse letra B, né? Ou letra E, talvez, né? Por sorte aqui dessa questão, o texto é bem curtinho, então dá para responder essa questão assim bem rapidamente, né? Ou, you love working here. Ou seja, você adorará trabalhar aqui, né? É muito interessante ver isso aqui, ó. Isso aqui é a contração do will, tá? Do futuro. Então a palavra will, que é W-I-L-L, né? Will, na forma contraída aqui com apóstrofo vai ficar you, apóstrofo W-L, L significa you will, ou seja, e aqui love, né? Aqui dizendo love, ou seja, você adorará, né? You love, você amará, você adorará. Working here, ou seja, trabalhar aqui. Nesse caso, o ing não tem o sentido de presente contínuo, de gerúndio, tá? Como eu tinha comentado antes. Esse aqui, às vezes, o ing dá sentido de uma atividade também. Por exemplo, swimming, a palavra swimming, né, quer dizer natação. Mas se eu falar I am swimming, eu estou dizendo que eu estou nadando, tá? Então, nesse caso aqui, o working significa o trabalho, né? Então, você adorará, você amará, você irá adorar trabalhar aqui, né? Here significa aqui.
Nobody treats you any differently just because of your age, race or gender. Ou seja, muito interessante aqui. Se você não conhece essa palavra, anote aí também. Body significa corpo, né? E o no é a negativa. Nobody, né? Ou seja, sem corpo. Em inglês, a palavra nobody significa ninguém. Então, sem corpo, ninguém, tá? Então, nobody é ninguém. Então, ninguém, treat significa tratar. Fica fácil lembrar aí, treat, que é parecido com o português, né? Tratar. Então, ninguém te tratará, né? Nobody treats you. Any different, any pode ser de qualquer forma, né? Qualquer, né? Any. Differently, diferentemente, né? Ninguém te tratará nem um pouco diferentemente, just because, apenas, né? Just significa apenas aqui, just because, porque, né? Just because, apenas porque, ou por causa, tá? Nesse caso aqui, ó, o because é por causa, a gente sabe por conta do of aqui que vem em seguida, tá? Então, because of é por causa, certo? Por causa da sua idade. Because of your age, por causa da sua idade. Race, que é a sua raça. Ou gender, que é o seu gênero, né? Então, é uma ironia aqui, realmente, né? Ficou uma ironia bem interessante que eles fizeram aqui com essa imagem, né? Ou seja, você adorará trabalhar aqui, ninguém vai te tratar diferente por causa do seu age, do seu race ou do seu gender. E, na verdade, todos aqui são do mesmo age, né? Todos da mesma idade, mesmo race, mesmo gender, né? Então, realmente, ele não está falando de padrão de vestimenta, né? Letra C, indicar modo de interação, não está falando, não está elogiando, não está salientando espírito de cooperação, então com certeza aqui a resposta vai ser a letra B. Ele está falando, ele está criticando, né, justamente a falta de diversidade desse escritório. Então terminamos aqui o nosso teste, na questão 5. Compartilhe este vídeo, se ele foi muito útil para você, compartilhe. Share, ok? Share significa compartilhar. Share this video with your friends and classmates. Ou seja, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus colegas de turma aí que estão se preparando para o Enem também, a prova de inglês do Enem. Good luck on your exam and see you next class. Boa sorte no seu exame e até a próxima aula.